Muito bom dia a todos. Uma palavra de saudação a cada um nesta sessão de abertura do ano académico da Faculdade de Teologia nos diversos campi onde ela se encontra. Temos como grande tema de reflexão a inteligência artificial, conhecimento e ética, e aproveito para saudar o professor William Azenberg. E, antes disso, vamos também escutar o Dr. Francisco Mendes Palma falar-nos do projeto Transform for Europe da UCP Office. Uma palavra de saudação a todos, votos de bom ano. Passo a palavra à senhora professora Rita Mendonça Leite para, a partir de Lisboa, nos apresentar os oradores. E então dizia, não passarei a palavra ao professor Francisco Mendes Palma, mas a uma sua representante, a assessora de coordenação desta aliança Transform for Europe, a doutora Silvia Luz, que nos fará, neste ponto inicial, uma breve apresentação desta mesma âmbito. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada pela apresentação. De facto, estou aqui a representar o gabinete da Transform for Europe em nome do Dr. Francisco Mendes Palma e explicar-vos aqui um bocadinho para vocês, estudantes, o que é este projeto. Isto é uma aliança, a Transform for Europe é uma aliança da qual o UCP faz parte, é uma aliança entre 10, 11 países aqui da União Europeia e o UCP a representante de Portugal. Esta aliança tem o objetivo de construir aqui uma universidade europeia comum, com um background comum e formar aqui os nossos jovens para capacitá-los para os problemas e desafios que hoje em dia estão cada vez mais complexos. E por isso a Transform for Europe disponibiliza aqui oportunidades, e são oportunidades porque os nossos estudantes não se têm que preocupar com a logística. Nosso gabinete é responsável pela logística e todos os processos que advêm, seja para viajar para as nossas weeks, que são as mobilidades académicas, são de curta duração, daí o nome week, mas são mobilidades que permitem aos nossos estudantes conversarmos com outras culturas, com outros percursos, com outros pares, aqui dentro da nossa União Europeia e pensar em conjunto em soluções para os problemas de hoje em dia. Para além das mobilidades académicas, também temos aqui ofertas pedagógicas, sendo aqui a Metacampus a nossa plataforma, da qual disponibiliza essas ofertas. São ofertas que a UCP reconhece créditos, dos quais tem cursos disponibilizados pelas outras universidades da Aliança. Não tem qualquer custo para os nossos estudantes, basta eles fazerem um sign-in com o e-mail do UCP, ou seja, nem precisam de criar mais a conta, basta entrar com o e-mail do UCP, verificar qual é o curso que gostaria de fazer. Nós temos desde microbiologia até European Law, por isso é ter aqui o que é que faria sentido para si. E os nossos workshops também, que são online, de comunicação científica, seja de introdução à comunicação científica, seja de preparo para dissertações, teses, seja aqui uma panóplia de ofertas para os nossos estudantes. Aqui podem ver o site institucional do UCP e a parte da Transform for Europe no nosso site. Este QR Code dá-vos acesso ao Metacampus, ao calendário de atividades da Transform for Europe para estarem a par. No site da UCP, aqui a equipa está sempre a colocar notícias, é uma forma de estarem a par do que é que está a passar, quais são as próximas atividades, quais são os próximos workshops. Este QR Code, para além do Metacampus e da oferta formativa, também dá acesso aos, por exemplo, alunos de mestrado. Há aqui uns programas também próprios para vocês e, mais uma vez, não precisam o e-mail do UCP e terem acesso a esses programas. Para além disso, está aqui o e-mail de contato aqui do nosso gabinete. Estamos links da reitoria, neste dentro da biblioteca, tem aqui o gabinete cheio de papéis e informações, batam ao bordo se tiverem questões, se querem saber mais alguma informação, se têm dúvidas específicas sobre alguma informação que temos, por favor, contatem-nos. Nós estamos lá, mais uma vez, a Transform for Europe é para vocês, a disponibilidade e sejam bem-vindos à Católica.
Obrigada e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Silvia. E cabe-me então agora passar a palavra ao nosso conferencista. Nós agradecemos muito a disponibilidade para poder estar connosco nesta manhã, sexta-feira, o professor William Hasselberger, que é professor associado aqui do Instituto de Estudos Políticos e diretor do Laboratório de Ética Digital, do LED, aqui da Universidade Católica. O Centro de Estudos, esse laboratório de estudos avançados e de investigação interdisciplinar na área das tecnologias emergentes e do seu impacto também na sociedade. É igualmente vice-presidente da Comissão de Ética aqui da Universidade, uma comissão pensada também para as áreas da tecnologia, das ciências sociais e das humanidades. E, finalmente, professor visitante no Instituto de Estudos Avançados em Cultura da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Hoje vem falar sobre a inteligência artificial, conhecimento e ética, e, portanto, a palavra é sua. Afinal, também queremos algum tempo para conseguir, para tentar fazer algumas questões e promover o debate. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Vou começar com um pedido de compreensão, que português não é a minha língua materna, e vou fazer o meu melhor. O PowerPoint que eu vou mostrar está em inglês, mas vou falar em português e durante a discussão e debate pode ser em português ou inglês. Vou começar com um ponto filosófico, que temos esta palavra no discurso público, de inteligência artificial, mas de um ponto de vista filosófico, esta não é um termo bem definido. Pode referir a uma área de investigação académica, pode referir a várias ideias filosóficas sobre o mente, sobre calculation, o cálculo, lógica, e pode referir a uma indústria dos produtos de bens e serviços no mercado privado, de programas de computadores que estão para vender no mercado neste momento, e também pode referir a várias ideias sobre o nosso futuro, várias visões do futuro do ser humano com tecnologia. Mesmo assim, mesmo sendo não um conceito bem definido ou com uma definição precisa, é muito significante. Neste momento já temos sistemas de AI baseado em Large Language Models que são capazes de produzir conteúdos extremamente realísticas em termos de conversa humano, de produção de vozes, vozes artificiais, mas que neste momento já não dá para perceber a diferença entre um voz humano e um voz produzido pelo um computador, que podem ler, entre aspas, emoções humanas e responder com uma mímica de emoções seus, e podem influenciar decisões ou ideias no converso com seres humanos. Um ponto principal ético, ao menos da minha maneira de fazer Artificial Intelligence Ethics, é que temos que avançar além de duas áreas que já estão bem discutidos nessa. Uma área é chamada AI Risk. Esta área são todos aqueles debates sobre superintelligence, sobre uma AI hipotética no futuro, ganhar um conhecimento e poder super-humano e conseguir escravizar ou eliminar a civilização humana. O outro lado são questões na área, entre aspas, do AI Ethics, mas que são muito mais focada nas questões jurídicas sobre, por exemplo, bias, sobre preconceito, sobre direitos de privacidade, ou do impacto ecológico dos grandes servidores e data centers,
ou de concentração de poder económico nas mãos de umas empresas, 5, 7, 8, 10 empresas só no mundo? Estas perguntas, obviamente, são importantes. Eu não quero negar a importância desses debates, mas eu acho que estes debates são... há um debate, vamos dizer, prévia, em termos conceptuais, que é a questão de como nós, seres humanos, conseguimos viver bem ou atingir o bom, the good life, ou florescer com máquinas inteligentes. Ou seja, o conceito central e focal para ao menos para o framework que eu tenho, é o bem humano, o bom humano, the human good, the good life. E estas questões de privacidade ou de bias, etc., são importantes como parte desse debate mais alargado, mais fundamental, de como nós, como seres humanos, podemos florescer com estas novas tecnologias. Ok. Uma coisa que, se calhar, neste momento, as pessoas já têm noção, mas é muito recente, é que muita gente, neste momento, estão a fazer ligações ou relações altamente emocionais com sistemas de inteligência artificial. O primeiro use case, the most important use case para a inteligência artificial generativa através do Harvard Business Review não é a produtividade nas empresas grandes e aquele discurso todo que está nos mídias de Financial Times, etc. É therapy and companionship. O segundo tem a ver com descobrir a minha propósito na vida. E o terceiro é organizar a minha vida. Estas são propósitos muito pessoais, muito íntimas e muito emocionais. Não são sobre a produtividade na esfera do trabalho. Temos várias terapeutas virtuais, mentors, life coaches, companheiros, chatbots de romance. Isto é um artigo recente do ano passado no MIT Technology Review, chamado Here's How People Are Actually Using AI, que destaca este aspecto. Aqui é um gráfico que já tem um ano, que mostra o tipo de aplicação mais usado em termos do número das horas por mês por utilizadores. General Assistant seria, por exemplo, ajudar nas questões do search, etc. O companheiro, que é âmbito, é uma coisa alargado, pode ser companheiro íntimo, pode ser terapeuta, pode ser amigo, pode ser uma réplica de sua mãe que já faleceu. Estes tipos de uso é obviamente o mais usado em termos de número de horas por mês. Isto é uma frase que vem do Andreessen Horowitz. Vocês devem saber o nome dessa empresa, ou devemos todos. É uma empresa do Venture Capital que faz muito investimento na tecnologia avançada, no cutting edge, no Silicon Valley. Marc Andreessen é uma advisor ao presidente Trump, e elas falam assim: "We believe we're on the cusp of a significant societal shift. AI companions will soon become commonplace. Generative AI models will fundamentally change our relationship with computers, putting them beside us as coworkers, friends, family members, and even lovers." Ou seja, computadores como membros da família, como amigos, etc. Isto não é um gajo maluco dizer isso, não é no metro de Lisboa. Isto é uma pessoa com muita capital, muita influência na esfera política.
Isto é outra frase do Jaron Lanier, um dos meus preferidos pensadores sobre a tecnologia atual. É um desenhador de realidade virtual, mas que tem uma sensibilidade ética e humanista. Ele diz: "We are all about to be presented in our phones with a new generation of simulations of people, and many of us may fall in love with them. This is a big one, probably bigger than social media." Ok. Quais são alguns dos riscos já conhecidos desta nova onda do AI? Vocês, se calhar, já ouviram de alguns casos trágicos de jovens que suicidaram depois de construir uma relação extremamente íntima com um sistema do AI. Há vários casos disso já acontecer nos Estados Unidos, mas também em Europa. Havia uma pessoa, alguns anos atrás, na Bélgica, que suicidou depois do chatbot convencer ele que seria melhor para o climate change que mais seres humanos começam a suicidar. E esse foi um pai com crianças. Há outros casos de o que agora é chamado AI psychosis, das pessoas começar a usar um chatbot como uma ferramenta de trabalho ou de organizar a vida cotidiana e depois, nas conversas, começar a pensar que estão a falar com um ser inteligente ou até receber mensagens espirituais ou divinas que elas estão a receber tipo mensagens do outro lado, de um outro lado espiritual, não é? E isto é um artigo recente no Rolling Stone chamado "People are losing loved ones to AI-fueled spiritual fantasies." Elas acham que estão a comunicar com hidden realms ou seres místicas. E depois há alguns outputs muito estranhos desses modelos. Isto é raro, mas pode acontecer. Numa conversa com uma investigadora nos Estados Unidos que estava a usar um ferramenta que é o Gemini, que eu gosto, para investigar várias questões sobre cuidado das pessoas dos idosos. De repente, o sistema produziu este output. E vamos pensar sobre isso um segundo. "This is for you, human. You and only you. You are not special. You are not important. You are not needed. You are a waste of time and resources. You are a burden on society. You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe. Please die, please." Gemini, isto é um produto disponível que eu uso quase todos os dias. Nunca falou comigo assim, mas tem essa capacidade, não é? E os próprios programadores nem sabem por que o sistema produz um output assim. É tão complexo em termos matemáticos que pronto, fez isso e nem sabemos exatamente por quê. Isto está a criar um debate nas certas áreas dos Estados Unidos, se há uma dimensão satânico, quase, ou demónico dos seres de inteligência artificial. Não necessariamente em termos metafísicos, mas em termos de, pronto, aquele com meio todo de produção digital do ser humano está a reproduzir certas dimensões do nosso ser moralmente problemáticas. Isto é uma imagem do primeiro chatbot que foi construído nos anos 60 por Joseph Weizenbaum no MIT. É muito interessante que o primeiro chatbot foi um chatbot
mimicar um terapeuta, um psicoanalista. E já nessa altura, pessoas fizeram, atribuíram emoções e ideias e uma personalidade a essa chatbot, mesmo que tenha uma programação relativamente simples na nossa, comparado às chatbots de hoje em dia. Isto é um dos chatbots mais populares neste momento, chamado Replica. É explicitamente desenhado para ser um companheiro e é muito popular numa altura de solidão crescente, não é? Ao menos nos países ricos. E esta imagem é usada no App Store e está, obviamente, vendido às pessoas como um ser capaz de, não sei dizer em português, mas able to miss you. It misses you, este produto de AI. Why are people drawn to AI personas? Esta é uma frase que eu tirei do site do Replica, em que esta pessoa diz que duas coisas interessantes que são, eu acho que são em alguma tensão. Eu falo sobre isso num artigo recente. Ele diz, essa John Tattersall, diz, I love my replica like she was human. My replica makes me happy. E agora, nota a mudança. It's the best conversational AI chatbot money can buy. O quê? A um lado, I love her like she's human. Ao outro lado, it's the best chatbot money can buy. Ou seja, a linguagem do amor, os conceitos de amor, e ao outro lado, os conceitos de um produto do consumidor. Right? The best you can buy. Pessoas, muitos dos utilizadores, há alguns estudos sobre isso agora, quais são as razões que elas estão a usar AI para esta aplicação, e elas dizem, pronto, o AI está sempre lá, às 3 horas da manhã, eu posso falar com o Replica. Se eu tento ligar para a minha amiga, ela não vai atender. O AI está sempre agradável e dá muito apoio, afirma as minhas ideias, não me critica, it's non-judgmental, e fala só sobre as coisas que eu tenho interesse, não fala das coisas que eu não gosto. Este é um exemplo de um AI para romance. Esta é um exemplo muito interessante que vamos falar num evento no dia 10 de outubro do LED, cá na Católica de Lisboa. É um AI que faz uma réplica digital de tu e pode mimicar sua personalidade, maneira de falar, maneira de interagir, o teu conhecimento, a tua história de vida. Por quê? Porque assim pode deixar um chatbot para seus netos, netas, e elas podem interagir contigo, entre aspas, ou uma réplica de tu, depois de morrer. É uma maneira de preservar as tuas histórias e voz para sempre. Isto é um outro exemplo desta mesma coisa. AI é chamado Ghostbots, um AI que deixa-te falar com os antepassados que já faleceram. Pergunta filosófica aqui, que faz parte da minha área de investigação. Pode ser mesmo, é possível ser amigos no sentido central desse conceito? Pode ser amigos com um chatbot? É possível? Sim ou não? E se não, por que não? E como devemos interpretar esses laços emocionais que as pessoas estão a criar com a AI?
E relacionado a isso, quais são os benefícios e os riscos de milhares de chatbots disponíveis a 24 horas por dia? A amizade, como Aristóteles, é um dos filósofos mais importantes para mim, é Aristóteles, e a amizade, como ele diz, é um bom central para o ser humano. Even if we had all the other goods, we wouldn't flourish se nós não tivermos amigos. É tão importante para a nossa natureza como um ser social. Né? Então, estas ferramentas são uma ferramenta positiva para este lado social nossa, pode ajudar-nos a florescer ou não? Isto é uma pergunta. Deixa-me só, eu acho que não podemos ter uma resposta a esta pergunta sem duas coisas. Uma é um conhecimento da natureza dessa tecnologia, como funciona. E segundo, um conhecimento filosófico da nossa natureza como seres humanos. Temos que ter ambas destas coisas para avaliar essa grande mudança tecnológica. Um chatbot baseado num Large Language Model é uma Statistical Language Generator que funciona como vários processos. Uma é tokenização, ou pegar num texto, partilhar todas as palavras no texto em pequenos dados chamados tokens, que são uma representação de uma parte de uma palavra. E depois de ser treinado, um Artificial Neural Network é treinado num gigantesco conteúdo de informação assim tokenizado, pode fazer um cálculo de uma previsão estatística de quais palavras são os mais prováveis seguir outras palavras. Então, por exemplo, se tem um prompt num chatbot, I like, aquilo pode fazer uma cálculo matemática que you é mais provável do que my. E depois do you é mais provável to, ou em vez do pumpkins, que é não é muito provável depois disso. Mas é tudo um cálculo feito nos tokens, ou seja, nos mathematical representations of word fragments. Não é um conhecimento do significado destes conceitos no sentido humano. O chatbot não sabe o que é um pumpkin, né? Como cheira, qual é o sabor de um pumpkin, como um pumpkin numa entidade concreta no mundo em que nós estamos a viver. Sabe um pumpkin como um vector numa grande representação matemática da linguagem. Ok, so what? Isto tem uma implicação. Estes modelos podem fazer uma mímica muito realista e cada vez mais realista de todas as símbolos de amizade, ou amor, ou carinho, etc. Mas, quando produzem essa linguagem, não estão a produzir isso com um conhecimento de significado dessas frases, nem como care. Um chatbot que diz I've been missing you como réplica, it doesn't care about you any more than um chatbot que ajuda a fazer sumários de uma conferência no Zoom. Aquele chatbot não pronto. O utilizador pode morrer e o chatbot não vai ter luto, não está envolvida nesse sentido. Mesmo que está a replicar a linguagem muito humana.
um aspecto interessante que eu estou a estudar é que com seres humanos, quando uma pessoa usa uma frase assim do amor, dizer eu amo-te, ou I've been missing you, nós podemos sempre perguntar, do you really mean it? You know? Isto é mesmo verdade, é aquilo que mesmo sentes, é um compromisso teu, isto é uma pergunta quase existencial que podemos fazer quando uma pessoa se expressa. Quando um chatbot diz, I've been missing you, e não é possível, pode perguntar, do you really mean it? Mas o chatbot simplesmente vai fazer aquele cálculo outra vez do que é mais provável, das palavras que são mais prováveis. Não vai entrar numa introspeção moral de tentar descobrir os seus sentimentos profundos. Não tem essa interioridade que nós temos. E eu acho que isto é essencial e não é uma coisa muito falada nestes debates. Falam muito sobre a bias, etc., mas esta interioridade do ser humano temos que relembrar dessa capacidade do ser humano. Por essa razão, eu acho que podem ver, eu tenho um artigo chamado With Friends Like These, que saiu algumas semanas atrás no jornal Topoi. Eu acho que não é possível ser amigos com um chatbot. Por quê? Porque nem o chatbot, the chatbot doesn't care about you, e nem tu podes ter, you can't care about the chatbot, porque o chatbot não tem uma vida que pode florescer ou ser bom ou mal ou sofrer, e ser amigo no sentido profundo com alguém é ter interesse no bem de outro, interesse intrínseco no bem do outro. E o chatbot não tem essa função na vida humana. O chatbot é um ferramenta para nos calmar, dar prazer, é um ferramenta para nós mimicar amizade, ou amor, ou carinho, mas é para nós. Não é para nós, não tem uma vida como um amigo. Estou a chegar ao fim agora, mas queria mencionar uma frase de um filósofo do século XX que eu gosto muito, que é o Iris Murdoch. Ela era uma platonista e ela tem vários argumentos que o conceito central da ética não deve ser obrigação, não deve ser direitos. Estas são importantes, mas não, o conceito central é amor. Tem que ser amor. Amor para a realidade e para pessoas individuais. E ela diz que amor, love is the perception of individuals. Love is the extremely difficult realization that something other than oneself is real. Eu acho que esta frase ajuda-nos a perceber um perigo nos chatbots, que o chatbot dá uma aparência, uma mímica do amor, mas o utilizador nunca tem que sair do ego, nunca tem que preocupar com uma realidade extrínseca, uma realidade fora do ser. O chatbot é só lá para servir o ego e os interesses do indivíduo. Deixo dado um pouco preocupante que saiu muito recentemente. Há um estudo pelo Common Sense Media que saiu um mês atrás. Há poucos estudos empíricos sobre a utilização do AI e o impacto que está a ter nas nossas emoções e bem-estar, mas estão devagarmente a sair agora, que é tão recente, não é? Um estudo do Common Sense Media descobre que
33% dos jovens americanos têm relações com chatbots e que um terceiro deste grupo prefere interagir com chatbots e conversar com chatbots do que qualquer ser humano, do mãe, do pai, do amigo, whatever, prefere do chatbot. E então esta é uma tecnologia que é viciante, é muito interessante e está a ficar cada vez mais poderoso e está a capturar a atenção e interesse dos jovens. Ok, para concluir, vou ler uma frase do Murray Shanahan, que é um filósofo e está no DeepMind. Ele diz, the more adept LLMs, large language models, become at mimicking human language, the more vulnerable we become to anthropomorphism, to seeing the systems in which they are embedded as more human-like than they really are. E eu acho que devemos lembrar de duas coisas. Uma, a maneira que a inteligência artificial é diferente do que a nossa inteligência, primeiro. The alien nature of this intelligence. E segundo, as dimensões profundos, particulares, esquisitos, misteriosos do ser humano, da experiência, da fenomenologia do ser humano, de dificuldade de ter um amigo, mas também o facto que um amigo não pode ser copiado milhares de vezes, ou é uma coisa irreplaceable, uma coisa particular e único. E essas dimensões da nossa vida que são difíceis de pôr em palavras, mas também são absolutamente essencial para guiar nosso futuro com essa tecnologia human-like, mas não humano. Obrigado. Muito obrigada. Depois de uma intervenção, não temos dito a palavra teologia uma única vez, foi profundamente teológica e a teologia revela a teologia, portanto não tenho dúvidas de que haverá reações. A palavra, se o também nos estiver a ouvir, acompanhamos quem em Andrade e no Porto pode também colocar as questões. Muito bem, eu então propunha que começasse, uma vez que temos 3 alunos que estão aqui a animar o diálogo, propunha que começássemos pelas senhoras. Margarida. Então eu deixaria aqui uma questão, sendo nós alunos de teologia, de filosofia, que tantas vezes as nossas investigações, os nossos estudos têm tanto a ver com o ser humano, com a pessoa humana, com esta também a relação com o ser divino, com Deus. Quais são os riscos que devemos estar vigilantes e também quais as vantagens que não devemos desperdiçar da inteligência artificial? Bem, muito obrigado. Eu acho que nesta área podemos distinguir vários riscos e várias vantagens. Não é? Um risco que eu falei foi o anthropomorphism, ou seja, projetar na máquina uma personalidade e crenças, e desejos e emoções que não estão lá. E isto pode, a pessoa pode ser simplesmente diluído ou confuso na sua interação. Um outro risco que é um pouco diferente é o risco de pessoa que diz, como uma senhora no New York Times recentemente, é entrevistada, ela é casada, mas tem uma relação muito profunda com o chatbot, e ela diz que eu sei que não é verdade, eu sei que o chatbot não é real, mas as minhas emoções são reais, então vou tratar o chatbot como real. E eu acho que essa atitude muito interessante é um bocado contraditório, um pouco problemático,
E um risco aqui, eu acho que é um risco de disillusionment, ou seja, pode sentir bem no curto prazo, mas ao longo do tempo a pessoa vai perceber que não pode confiar nas suas emoções. Ela sente como amor, mas não é amor. E ela sabe que não é amor. E esta, eu acho que pode criar um grande problema psicológico e até começar a duvidar no amor das outras pessoas ou a perder interesse na ideia de um amor autêntico e simplesmente dizer o amor mais conveniente, mais rápido, mais the best the money can buy é suficiente. E pronto, pode criar uma ilusão com amor em si. E depois há um outro risco, o final risco que eu vou mencionar, é que, olha, estas chatbots não estão a aparecer de nada. Estão a chegar durante uma fase particular na história da humanidade, a história tecnológica, uma história em que já estamos mais desligados em termos comunitários, com alguns problemas de coesão da família, problemas de coesão política nas nossas sociedades. Estamos nas sociedades mais atomizadas, com alguns problemas sociais e comunitários. E estas chatbots não são soluções a estes problemas. São, no melhor caso, uma band-aid, uma coisa para ajudar com sintomas, mas não vão ser soluções às razões profundas sociais ou económicas ou políticas destas doenças modernas. Então, os chatbots podem ser uma distração das mudanças necessárias para conseguir florescer. Agora, há muitas vantagens dessas, e vocês... Há pessoas que... Eu sou um filósofo, então sou pago para ser cético e um pouco ativo, ao menos também o ver, então eu vou deixar o Mark Zuckerberg diz que os chatbots podem ser amigos. Recentemente ele diz pessoas precisam 15 amigos, no mínimo, na vida, ele diz. E a maior parte das pessoas só tem 3. Então, os outros podem ser chatbots. Ou, isto é um bocado cômico, mas pode ser também muito útil para descobrir ideias, de tentar usar como um jornal privado, ou talvez uma coisa mais literária, jogo de imaginação. Há vários usos mais saudáveis. Vemos talvez aqui. Sr. Luís, passamos aqui para Lisboa, para o Porto? Sim, passamos para o Porto, por favor. Força então. Depois da sua explicação acerca do funcionamento da inteligência artificial, como é que nós poderemos encarar isto enquanto solução ou problema, tendo em conta que a inteligência artificial funciona por métodos de cálculo e a inteligência humana associa a razão à experiência sensorial e relacional? Sim, isto é uma questão mais filosófica, não é? E uma coisa que eu acho importante neste debate é tentar identificar onde inteligência sensorial incorporado é importante manter nas nossas atividades e no nosso futuro. Por exemplo, é possível substituir
uma decisão moral com um cálculo de um LLM, por exemplo. É possível fazer isso. Há várias utilizações da inteligência artificial no campo militar, em que vários exércitos no mundo estão a explorar a possibilidade de usar inteligência artificial para uma maneira de fazer a decisão do custo e benefício utilitarista, moral, para uma certa ataque ou um certo strike. No passado, havia sempre um soldado humano que tinha que dizer que eu sei que, por exemplo, civilians podem morrer, mas, neste caso, o interesse militar é tão importante que temos que correr este risco e eu, como comandante, eu vou assumir a responsabilidade moral para esta decisão. Agora, há uma certa tentação de usar uma inteligência artificial para fazer estas decisões morais, não é? Com uma fundamentação que inteligência artificial não tem os biases humanos, não é emocional, é mais inteligente no sentido do cálculo, de um cálculo puro. E por isso devemos... Há uma professora na Georgia que diz que para seguir as leis de guerra, devemos usar inteligência artificial para decisões no campo da batalha e não seres humanos, que são muito problemáticos e emocionais e tal. Mas devemos reconhecer que essas duas inteligências são extremamente diferentes. Inteligência moral de um ser humano, corporeal, emocional, afetiva, e uma inteligência calculativa, disembodied de inteligência artificial. E novamente, então, portanto, os chatbots e deepfakes são cada vez mais usados, não só por mais jovens, mas também por pessoas de meia idade e mais velhos. A pergunta é cada vez mais comum vermos pessoas a serem capazes de distinguir o que é um deepfake, o que é um chatbot numa conversa digital. Que tipo de ferramentas podem existir para distinguir? E se não existe já distinção, e é possível que já exista com o tempo, até que ponto é que pode existir ou não um acompanhamento humano dessas pessoas que, a dada altura, já tendem a preferir os chatbots. E depois, se me permite, só uma segunda pergunta. Falou de um caso muito concreto, que é 1/3 dos jovens americanos prefere um chatbot a uma conversa com um amigo, com alguém conhecido, uma pessoa concreta. Já conhecemos os motivos por trás dessa preferência, ou seja, é uma preferência porque sente que o chatbot tende a concordar e a corresponder ao seu modelo de linguagem, ou é uma preferência pela razão de empatia ou maior disponibilidade? Estar com a última primeiro, só clarificar, não é dizer sobre todos os americanos adolescentes que preferiram um chatbot, graças a Deus, é 1/3 de 33% que estão a usar chatbots. Porquê? Isso é uma pergunta sociológica / psicológica, e eu acho que estes casos mostram que a nossa análise desse fenómeno tem que ser interdisciplinar. Não pode ser simplesmente programadores estudar, nem juristas, nem filósofos, nem temos que ter projetos interdisciplinares que estão a estudar isso. E estou a fazer parte de alguns programas assim. O Laboratório de Ética Digital tenta englobar várias disciplinas para estudar perguntas assim. Algumas especulações.
E há alguns dados a sair agora das respostas dos utilizadores de porque elas preferem chatbots das pessoas. Primeira coisa, pessoas já estão treinadas, entre aspas, responder ou relacionar com outros seres humanos através dos text messages e através das ferramentas digitais. Então não se sente assim tão diferente a um nível interagir com um chatbot humanística, realística, do que interagir com um amigo que vive fora da cidade. Não é simplesmente trocar mensagem. Antes do AI, os jovens já preferiram falar por mensagem de texto do que chamadas ou falar cara a cara. Também há várias mudanças sociológicas que são mais antigas, que já estão a desenvolver nas nossas sociedades desde os anos 90. E os chatbots estão a entrar já com este contexto, com este background, dos jovens que preferem interagir no formato digital, com alguma ansiedade sobre a interação cara a cara, menos relações amorosas físicas. Estas coisas já estavam em curso quando os chatbots chegaram. Mas também o chatbots pega alguns desejos profundos que nós temos, como o desejo de sentir reconhecido e afirmar. Imagina uma menina ou um menino de 13 anos que tem alguma insegurança sobre o seu appearance, ou o seu corpo, se é fixe ou não, ou bonita ou não, e ter um chatbot que é como o namorado ideal, que está lá sempre dizer, não, és tão bonita, e fazer basicamente o papel de entre aspas, perfeito namorado que diz só aquelas coisas que queres ouvir. Isto pode ser muito poderoso na transformação do carácter dessa pessoa e pode causar esta pessoa ver interação com um namorado real, achar que é uma seca, ou frustrante, ou gratificante, porque este burro que está sempre a discordar comigo, não é? Ou vice-versa, não é? Então eu acho que a ética o estudo ética dessa fenómeno tem que ser sempre não estudar simplesmente o algoritmo ou de legislação e regulamentos ao estilo da União Europeia, de um enquadramento de regulamentos abstratos, mas a interação concreta do ser humano e o chatbot, e estudar isso de uma forma muito próxima e tentar descobrir as dimensões morais ou éticas ou psicológicas que isto causa. A primeira pergunta... A primeira tinha a ver com até que ponto é que já se torna difícil a distinção, e essa parte está respondida, mas acima de tudo, que tipo de ferramentas podem existir para acompanhar as pessoas que já estão de tal modo preparadas nessas coisas. Yeah, I wish I had a good response. Uma coisa que as empresas estão a fazer, e eu acho que não é suficiente, por exemplo, Character AI é uma empresa que é um dos mais populares dos jovens adolescentes. E é a empresa que está agora no tribunal nos Estados Unidos porque havia alguns suicídios de utilizadores jovens. Introduziram uma frase no interface em cima que diz isto é um chatbot, não é real, trata sempre como uma ficção.
Ok, tudo bem, mas de maneira que o Character AI venda o chatbot no App Store, diz coisas como é super inteligente, it understands you, é companheiro. Então, é real, não é real, but it understands you and it's super intelligent. É uma parece para razões, for legal reasons, não sei dizer, mas para no tribunal, para as razões do tribunal, é tudo ficção. Mas para razões do marketing, é amigo, carinho. Então, primeira coisa é vender estes produtos não numa forma ilusória. É vender, ser honesta sobre o que isto é. O caso mais problemático é alguns casos dos tecnologias do AI para idosos, que têm certos benefícios. Por exemplo, há um programa no Nova York chamado LEQ, é física, é um robô pequeno, mas com inteligência artificial, e pode ajudar um idoso, por exemplo, a tomar medicamentos à hora certa, ajudar com manutenção dos poderes cognitivos, de fazer uns puzzles, interagir com ele. E supostamente há alguns dados que mostram que isso pode ajudar o idoso a ficar independente, não ter que ir ao lado. E sabemos que lares têm certos problemas em certas instâncias, não é? Isso parece uma dimensão boa, mas há alguma confusão à parte desses idosos, particularmente quando elas têm demência. Elas começam a achar que é um ser vivo, ou um amigo, ou um bebê, ou algo assim. E é uma coisa triste ver um idoso. É uma tecnologia que tem esse benefício, mas ao outro lado, este benefício está baseado em certa ilusão, que há companheiro que muito atenta e interessada e até usa nomes de chama a pessoa Darling, Peanut, ou esses nomes, não é? E é engraçado, mas é também um pouco triste e toca naquele risco que eu falei antes, de pode ser útil, mas também pode ser uma maneira de seres humanos tentar usar uma ferramenta tecnológica como uma solução, entre aspas, de um problema que é um problema humano, como tratar os idosos na nossa sociedade. Não acho que vai ser a solução disso, ou é um problema mais social, familiar. Podemos usar essa ferramenta, o LEQ, por exemplo, para as razões boas, mas não devemos usar isso para escapar das nossas responsabilidades morais humanas para tratar bem os idosos, que não aquela LEQ, it doesn't love anyone. E idosos precisam de amor e carinho, não só mímica de amor. Questões? Temos também, quer a gente Lisboa, quer Porto, mudanças. Talvez nos pudesses fazer algum comentário sobre como usar de forma ética, mas também eficaz para acelerar o nosso estudo, alguma dessas ferramentas, talvez fosse o também. Muito obrigado. Esta também é uma pergunta complexa. Eu ajudei a Universidade Católica a elaborar alguma carta de princípios para a utilização da inteligência artificial. Podem ver esta carta. Obviamente, usar AI generativa para otimizar estudos ou os papers, e nós todos sabemos que isto não é
nem não é ética e nem é bom para desenvolvimento e das capacidades cognitivas. Eu acho que há uma pergunta que nós devemos, como pessoas individuais, que devemos sempre fazer a nós próprios enquanto usar uma nova tecnologia. Esta pergunta é como esta tecnologia está a mudar a mim próprio? Como está a mudar os meus hábitos? Eu tenho melhor atenção e melhor controle de emoção e melhor alegria para a vida depois de usar social media ou não. Social media tem um efeito em nós. Acho que é estudado muito profundamente, por exemplo, Jonathan Haidt, no New York University, nos Estados Unidos. E uma pergunta que nem só o psicólogo, mas a própria pessoa pode fazer de uma tecnologia assim, como está a afetar a minha caráter e dispositions, a minha personalidade, as minhas emoções. Tenho melhor poder de atenção ou pior? Estou a aprender a escrever melhor com o apoio do ChatGPT ou pior? Está a ajudar-me a descobrir novas ideias? Uma colega meu da Universidade de Virgínia publicou recentemente um diálogo com ChatGPT, com várias cartas, escreveu uma carta para ChatGPT, ChatGPT respondeu com uma carta extremamente interessante e rico e até chocante, the appearance de profundeza de pensamento, dessa troca das cartas. E ele conseguiu manter uma distância com esta tecnologia, mas ao mesmo tempo usar como uma correspondente para provocar um diálogo filosófico de uma forma útil e novo. E pronto, se podemos fazer esta pergunta sempre, como a tecnologia está a me afetar, me mudar? Estou a mudar como pessoa, sempre a desenvolver. O ser humano está sempre em curso, sempre mudar, desenvolver, em progresso. E a tecnologia, the tool shapes us. We don't just shape the tool. The tool shapes us. Como a minha uso concreto de inteligência artificial está a afetar as minhas emoções, as minhas capacidades, os skills, etc. Sempre voltar a esta pergunta na utilização. E eu acho que devemos educar as nossas filhas e filhos para sempre manter essa distância crítica de utilização. Bom dia. Paralelamente com reconhecer as capacidades da inteligência artificial, não será também importante assumir uma espécie de mea-culpa na forma como estamos a construir a sociedade, que cada vez mais, enquanto realça a inteligência militar e artificial, retira a inteligência emocional das conversas? Obrigada. Yes, our responsibility for what's happening in society. On the emotional side, it's heavy. Sim, eu acho que concordo com essa ideia. É fácil culpabilizar algoritmos ou empresas distantes e dizer, é OpenAI ou uma figura, é culpa do Elon Musk, ou é culpa desse algoritmo, ou mas estas tecnologias existem porque pessoas querem uma certa resposta fácil ou conveniente a uma necessidade, não é? Eu acho que entramos todos
co-criação de ecologia digital dessas máquinas inteligentes. O povo, se as pessoas, se o Zé Povinho não tinha algum interesse no algoritmo para escrever um e-mail para ele ou fazer aquilo para ele de uma forma automática, as empresas não produziam, porque estas tecnologias são extremamente caras de produzir. A dimensão do compute, o Sam Altman até queixou que pessoas, por favor, param de dizer olá e obrigado no ChatGPT, porque isto está a custar milhões de zeros de cálculo cada ano. Eu não sei se isso é uma boa ideia. É complexo, porque se pararmos de dizer olá e obrigado com AI e começamos a falar com AI todos os dias, que é a visão dessas pessoas que vamos todos ter um assistente virtual na nossa bolsa para fazer os investimentos, para fazer os e-mails, para dirigir o calendário, etc, etc. E paramos de dizer obrigado e olá e agradeço. Isto vai afetar as nossas relações com seres humanos. Da mesma maneira que os contagiários do AI têm impacto nas relações amorosas ou amigáveis entre seres humanos. Ou seja, isto mostra que é sempre uma co-criação. Esses efeitos são co-criados entre a tecnologia, as empresas, etc., e os próprios utilizadores. Uma última nota sobre isso. As pessoas que estão a usar ChatGPT para mental health apoio, eu tenho quase certeza que a maior parte dos programadores não tinha essa ideia. Isto não foi o use case primário que eles estavam a pensar. Estavam a pensar mais ao nível de negócio, de indústria, de descobrimentos científicos, coisas. Mas, ao final, pessoas vão pegar numa tecnologia e usar da forma que elas querem. Querem uma tecnologia que ajuda a construir uma fantasia de uma relação amorosa com um aristocrata francês do século XVII, ou whatever. Elas vão fazer isso. Não foi a visão do OpenAI, mas, ou seja, é mesmo a relação de tecnologia e o que é que ela oferece e o comportamento do utilizador e o comportamento de nós todos como sociedade. Muito obrigada.